Capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu me recordo quando era criança que na casa de uma tia minha, ela tinha um objeto muito curioso. Esse objeto era como se fosse um quadro. E nesse quadro ele tinha alguns elementos dentro, como areia, água e tinha óleo. E era muito interessante, conforme você virava, aquilo se formava uma paisagem diferente. Então, conforme ele ia mudando, transformando, aquilo não se misturava e cada um formava uma coisa diferente dentro daquele objeto. Aquilo me encantava, aquilo me fazia pensar: como é que ele pode fazer isso? Como que faz isso? E nós virávamos, às vezes ficávamos até alguns minutos ali parados só observando, né? Cada movimento, a areia caindo bem devagarzinho, né? Mas nenhum dos elementos se misturava, nem a água, nem a areia que estava ali dentro, né? E nem o óleo. E aí eu comecei a pensar sobre isso, pensar sobre de que lado nós estamos. Será que nós não temos nos misturado demais? Será que nós não temos deixado que algumas coisas, até mesmo algumas companhias, ou até determinadas situações, tenham nos levado a viver uma vida que não é aquilo que Deus tem para nós? A carta de Paulo aos Coríntios são duas cartas, são cartas, a primeira bem difícil, a qual Paulo traz à igreja de Corinto, né, uma reflexão sobre seus atos, uma reflexão sobre tudo aquilo que estava acontecendo de errado dentro da igreja. E na segunda carta ele vem da mesma maneira tentar fazer que a igreja venha refletir sobre isso, de que tudo aquilo que ele estava falando era com o intuito de levar eles a refletir sobre o amor que ele sentia pela igreja, pelo amor que ele sentia em ver as pessoas que estavam ali servindo ao Senhor. E quando ele chega lá no capítulo 6 dessa segunda carta aos Coríntios, lá no verso número 14, até o primeiro verso do capítulo 7, que nós vamos estar lendo, Paulo exorta a igreja uma coisa muito interessante. E é isso que vamos aprender nessa noite. De que lado você está? De que lado você tem optado estar na tua vida? Que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua condição, sobre os seus relacionamentos, enfim. Que em tudo você possa pensar nessa noite um pouquinho sobre isso. O texto nos fala que Paulo, falando à igreja, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, ou que harmonia entre Cristo e Belial, o que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Paulo interroga aos irmãos a respeito disso. Paulo interroga aos irmãos a respeito, meus irmãos, chamando a atenção deles, de eles não se conformarem, de eles não se moldarem, de eles não tomarem a forma daquilo que estava no mundo, daquilo que era, né, contra a vontade de Deus. Então ele enche os irmãos com essas perguntas, né? Não se põe em julgo desigual, não se coloque com pessoas, né, que não andam da mesma maneira que você, que não pensam da mesma maneira que você, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Então, muito cuidado, né, com algumas coisas. Então, Paulo vem nos chamar a refletir sobre essas coisas, né, sobre nós não estarmos, né, apoiando, nem vivendo, e nem praticando, e nem colocando em nosso dia a dia coisas que não agradam a Deus. O que há de comum com aquilo que é certo e aquilo que é de errado? Nada. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Não tem meio termo, não tem jeitinho, não. Aquilo que é certo precisa ser vivido de uma maneira correta. Aquilo que é errado
tem que ser aceitado como errado e nos afastarmos dele. Então Paulo chama a atenção dos irmãos, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. Se você apagar todas as lâmpadas aqui e acender um fósforo aqui, ele vai fazer toda a diferença. Porque aonde há luz, as trevas são dissipadas. Então não há comunhão, não pode haver juntos, não pode estar juntos. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que harmonia há entre Cristo, né, e o maligno? Nenhuma. Não há nenhum meio termo entre os dois. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Nenhum. A grande questão é que as pessoas muitas vezes se esquecem aquilo que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para sermos luz no mundo, sal da terra. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença e não para nos moldarmos aquilo que o mundo tem colocado. Então, muito cuidado com algumas modas, com algumas manias, com algumas coisas, né, que muitas vezes as pessoas colocam agora na mídia, colocam agora no dia a dia, tentam expressar que isso é o melhor, que isso é o legal, que isso que todo mundo está fazendo, e muitas vezes nós acabamos caindo e entrando nessa. Não há harmonia. Se estamos optando em servir ao Senhor, se estamos optando em ser servos do Senhor, então nós temos que tomar uma decisão em nossas vidas. Buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Fazer a diferença. Cristo nos chama para fazermos a diferença. Sermos luz, né, no mundo. Sermos sal da terra. É sermos diferentes da sociedade. É agirmos de uma maneira totalmente diferente. É nós começarmos a pensar, poxa vida, se todo mundo faz isso e isso é errado, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que agir desta maneira? Se todas as pessoas estão seguindo esse caminho, por que eu tenho que seguir ele também? Se todas as pessoas estão achando que isso é verdade, então por que eu tenho que achar isso também que é verdade? E não. Nós temos que ter a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser baseada na palavra de Deus. Se queremos ser servos de Cristo, temos que ter essa mesma mentalidade, agir da mesma maneira, termos a mesma forma, agirmos como Cristo, ser reconhecido como cristãos, é ser reconhecido como aqueles que têm a mesma atitude do Senhor. Paulo escreve uma carta a outra igreja chamada Igreja de Romanos, e no capítulo 12, no verso 1, ele fala que nós não devemos nos moldar ao presente século, que nós não devemos nos formar, agir da mesma maneira que as pessoas estão vivendo. O mundo está cheio de conceitos errados. O mundo está cheio de verdades que não são verdades. O mundo está cheio de paradigmas, de coisas que muitas vezes as pessoas estão tomando como verdade nas suas vidas e têm destruído as vidas das pessoas e têm afastado essas pessoas de viver uma vida com Deus, uma vida realmente na presença do Senhor. Então a necessidade de nós começarmos a viver verdadeiramente a vida que o Senhor quer. Uma vida mudada, transformada, uma vida restaurada por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus pode fazer por nós. Então que você possa optar nessa noite em não ter comunhão, em não praticar, em não fazer aquilo que não agrada a Deus. O salmista fala que o segredo da felicidade está nisso. O primeiro salmo, né, no livro de Salmo, no primeiro capítulo, ele fala somente isso. A bem-aventurança está em quem nós não seguimos, em nós não andarmos, em nós não nos juntarmos com aquelas pessoas que não têm a mesma maneira, o mesmo temor, ou fazendo aquilo que Deus, Deus proíbe, Deus desagrada a Deus. Então nós precisamos tomar uma decisão sobre nossas vidas. Eu me recordo que muitas vezes, quando eu era um pouco mais jovem, Deus falava muito ao meu coração, e eu muito rebelde, muitas vezes desobedecia a voz de Deus e seguia errante no mundo, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E os conselhos de minha avó sempre diziam alguma coisa muito interessante: aquele que se mistura com um pouco fará ele ponto. É muito interessante esse ditado, porque a Bíblia nos fala, Jesus fala no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando ele conta a história de um moço que não quis ouvir, que quis seguir seus próprios conceitos, preceitos, aquilo que o mundo oferece, viver uma vida irresponsável, com amigos que não eram amigos, que levaram para longe do seu pai, para longe, gastar tudo aquilo que tinha. E qual foi o fim dele? Comer com os porcos.
Então nós temos que ter muito cuidado. Se nós começarmos a nos misturar muito com aqueles, ou com as maneiras, ou com os conceitos, ou com tantas outras coisas que o mundo está oferecendo, nós estaremos iguais a eles. E não faremos a diferença. Então nós precisamos fazer a diferença. É para isso que nós fomos chamados. O mundo espera, lá fora, que você que conhece a Cristo, faça as coisas corretas. Faça aquilo que é certo. O mundo espera isso. O mundo espera de mim e de você que nós possamos viver a palavra de Deus. Para que nós assim possamos fazer a diferença. E tudo isso é para que Deus seja glorificado. Amém. A primeira coisa que temos que ter como opção para nossas vidas é não nos moldarmos ao mundo. É não nos moldarmos às práticas, à política, à maneira errada, os conceitos errados, tudo aquilo que há de errado lá no mundo. Mas pelo contrário, nós ensinamos o mundo que nós podemos viver de uma nova maneira. Que podemos viver sem aquilo que o mundo oferece, mas com aquilo que o Senhor nos dá. E é aquilo que é verdadeiro. A alegria, a paz, a certeza, a segurança, aquilo que o Senhor pode nos proporcionar. A segunda coisa que aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós podemos aceitar as promessas de Deus ou não. Deus tem promessa para mim e para ti. Deus tem planos de vida para mim e para ti. O Senhor tem algo a realizar na tua vida, na minha vida. E nós precisamos entender que nós é que temos que aceitar ou não. Eu posso optar viver uma vida de obediência a Deus, também como posso optar em viver uma vida de desobediência a Deus. Errante, longe daquilo que Ele tem para a minha vida. E não viver aquilo que Ele queria que eu vivesse. Então que você possa nessa noite entender isso. Paulo, compreendendo, ele nos diz o seguinte: pois nós somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei e serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separe-se, diz o Senhor. Não toque em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está dizendo, Deus está nos falando que habitará no nosso meio, estará conosco. É uma promessa dele para nós. Se nós optarmos pelo Senhor, Ele estará conosco, estará caminhando nossas vidas, estará vivenciando conosco todos os dias. Ele diz aqui bem claro: e entre eles andarei. Deus estará presente no nosso meio. Sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, a direção do Senhor. Mas para isso a necessidade de nós optarmos por Ele. Nós optarmos e vivemos as suas promessas. E Deus nos fala que nós seríamos o quê? Ele seria o nosso Deus e nós o seu povo. Se optamos por Ele, somos o seu povo. Se nós optamos, nós não somos o seu povo. Não há meio termo. Não há uma terceira escolha. Mas simplesmente essas duas. Ou estamos com Ele, ou não estamos. Ele diz ainda, lá no verso 18, e serei pai. O Senhor disse: se nós o aceitarmos, se nós abrirmos mão das coisas do mundo, das coisas impuras, né, Ele nos receberá e nós seremos para Ele como filhos e filhas. Olha que promessa linda. Ter Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Criador do Universo, como nosso Pai. Como aquele que vai cuidar de nós. Como aquele que vai nos disciplinar no momento certo. Como aquele que vai prover aquilo que nós necessitamos. Como aquele que vai demonstrar o seu amor cada dia e cada momento, como aquele que vai nos proteger, como um pai faz realmente. É assim o nosso Deus. Se nós optarmos por Ele, desfrutaremos daquilo que Ele tem para nós, desfrutaremos daquilo que Ele oferece para nós. A grande questão é: o que você vai optar para a tua vida? O que você vai escolher para a tua vida no dia de hoje? Lembra lá do quadrinho que eu falei? Lá não se misturava. Lá não dava. Esses dias atrás, um navio, se não me engano, acho que lá em Porto Seguro, em algum lugar, na praia do Nordeste, né, derramou óleo. E o óleo boiava sobre a água, porque não se mistura. Assim também, nós não podemos entender, nós não podemos estar lá e nem aqui. Nós vamos tomar uma posição da nossa vida. Precisamos tomar uma posição das nossas vidas. Ou estamos com o Senhor, ou não estamos com Ele. Jesus declara no capítulo de Mateus, dizendo que, capítulo 7, se não me engano, e diz o seguinte: que aquele comigo não ajunta e espalha.
de que lado você está? O que você opta hoje nessa noite? Estar com o Senhor, desfrutar da sua segurança, da sua presença, desfrutar daquilo que Ele tem para nós, das suas promessas, se tornar seu povo, se tornar seu filho. Olha só, você poder dizer consigo mesmo: olha, eu sou filho de Deus, eu sou um filho do Deus Todo-Poderoso. E é muito interessante que se você não optar por Ele, se você não optar pelo Senhor, você não vai ser filho dele. Porque a palavra nos fala, no Evangelho de João, capítulo 1, e nos diz bem claro lá que todos quantos creram e receberam a Jesus como seu Salvador, é dado por lhe tornar filhos de Deus. Se você não opta por Ele, você não pode se tornar filho de Deus. Você está no estado de criatura. E a criatura não conhece o Criador ainda, mas vive uma vida errante pela sua própria vontade, pelos seus instintos, por aquilo que a carne pecaminosa leva o homem a viver. Que você possa optar nessa noite em viver as promessas de Deus para a tua vida. Porque as promessas de Deus para nós, lá, aquilo que o profeta nos fala, o profeta Jeremias, capítulo 29, que os planos de Deus para nós é um plano de dar futuro, esperança, de nos aproximar do Senhor, de nós deixarmos, buscarmos ao Senhor do nosso coração, Ele já se revelar, assim nós encontraremos a Ele. Então Deus quer isso de nós, e o Senhor quer isso de mim e de você. Possamos optar em viver uma vida que agrade a Deus, uma vida a qual seremos seu povo, uma vida a qual nos escutaremos como filhos e filhos do Senhor Todo-Poderoso. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, está no primeiro versículo do capítulo 7. Paulo conclama aos irmãos, dizendo: amado, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo nos pede, meus irmãos, aqui, nesse último versículo desse trecho, para que nós venhamos buscar a viver uma vida que agrade a Deus. E isso só se faz através do quê? Daquilo que ele menciona aqui no texto. Ele diz que devemos o quê? Purificarmos. E o que é purificar? É nós buscarmos viver uma vida de santidade. Ser santo, meus irmãos, não é ser uma pessoa que nem as pessoas talvez tenham a concepção, que é alguém, né, que não peca, que é alguém que está longe, afastado de todos, que é alguém inacessível. Não. A palavra santo vem justamente da palavra dedicar, separar, colocar de uso exclusivo para alguma coisa, para a divindade. E nós, quando nos santificamos, nós nos separamos para viver uma vida para Deus. Nós nos separamos para viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós abdicamos dos nossos desejos, abdicamos daquilo que não agrada ao Senhor para fazer a vontade dEle. Para viver uma vida em prol daquilo que de fato a palavra de Deus nos pede, que agrade o coração do Senhor. Isso é exigência do Senhor para nós. Pedro declara na sua carta, dizendo que sede santos, porque o Senhor, Ele é santo, é uma exigência de Deus. Então Ele pede que eu e você devemos viver uma vida de santidade. E para isso devemos o quê? Nos purificar, tirando de nós tudo aquilo que a carne deseja. E o que a carne deseja? Tudo aquilo que é ruim. Paulo escreve na carta de Romanos dizendo que devemos viver uma vida segundo o Espírito e não a carne. Porque aquilo que a carne produz é para a morte, mas aquilo que o Espírito produz é para a vida. Então que possamos optar por viver uma vida que agrada a Deus, as promessas de Deus, mas em santidade. Sem santidade, a Bíblia também declara, porque Deus nos fala, sem santidade nós não podemos ver ao Senhor. Então requer de mim, de você, nós renunciarmos, nós abrimos mão dos nossos desejos pecaminosos, da nossa vontade da carne, daquilo que é de errado, e buscar fazer aquilo que agrade a Deus. Optar pelo pensamento daquilo que agrade ao Senhor, e não o pensamento do mundo, e não as concepções do mundo, e não aquilo que o mundo oferece, dizendo que é o melhor, que é o certo. Não! Mas ter o entendimento da vontade de Deus, segundo a sua palavra. Quando nós nos santificamos, o texto nos fala aqui que essa santificação, esse modo, né, de nós
a gente buscar nos separar de tudo aquilo que contamina o nosso corpo. E o que contamina o corpo, meus irmãos? Muitas vezes nós achamos que é a comida, muitas vezes nós achamos que é aquilo que, né, está no ar por aí. Não. O que contamina o corpo, meus irmãos, é o pecado. O pecado é que nem um câncer. Hoje, uma das maiores enfermidades, uma das doenças que tem matado o maior número de pessoas do mundo hoje é o câncer. Ele vai começando ali devagarzinho, e bem devagar ele vai corroendo, vai matando a pessoa e a pessoa muitas vezes não sente. Quando descobre, a pessoa está na falência, está morrendo por tudo aquilo que estava lá dentro e não se deu conta. Nós precisamos nos libertar do pecado, nos libertar daquilo que nos atrapalha na nossa corrida, como o escritor de Hebreus nos fala, daquilo que leva o corpo a fazer aquilo que é de errado. Então devemos nos livrar de tudo aquilo, né, que nos leva a viver uma vida errônea, uma vida errada, e que leva o nosso corpo a viver uma vida de pecado. Ou seja, nos separarmos daquilo que é ruim, tirarmos os nossos olhos daquilo que é ruim, não andarmos em locais que nos levam a ter desejos errados, não ouvir aquilo que nos leva a encher a nossa cabeça com o pensamento de coisas erradas, não buscar fazer aquilo que não agrada a Deus. Se nós nos afastamos dessas coisas, nós estamos nos santificando, nós estamos optando fazer aquilo que de fato agrada a Deus. Conta a história que um homem se converteu e ele era um alcoólatra. E o texto nos fala que a rua da sua casa dava para a igreja. Mas bem no meio dessa rua era o bar onde ele bebia. E aquele homem dava a volta em 2, 3 quarteirões para chegar à sua igreja, em vez de um caminho tão fácil ali. Por quê? Porque ele evitava de passar naquele local, lembrava sua velha vida, lembrava sua velha condição de homem. Diz, nos fala, Paulo escreve aqui, justamente nessa mesma carta, nos dizendo que quando nós estamos em Cristo, nós somos sendo nova criação. É algo novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então o velho homem deve ser mortificado, enterrado, despojado de nossas vidas. E vivemos a novidade. Vivemos aquilo que de fato o Senhor quer. Então vivemos uma vida de santidade, meus irmãos. Não é nós sermos considerados melhores que alguém, não. Mas é nos abdicarmos, é nos voltarmos nossas vidas para servir a Deus, é nos voltarmos para as coisas de Deus. E os textos nos falam não somente daquilo que contamina o corpo, mas daquilo que contamina o espírito. O que tem contaminado o teu espírito? Quantos estão doentes da fé? Quantos estão fracos? Quantos estão vivendo suas vidas uma vida espiritual derrotada, morta, destruída? Estão cansados porque não têm vigiado, não têm fechado as brechas, não têm optado em buscar mais a Deus, em colocar a sua vida diante de Deus e colocar a sua vida em outros caminhos, em outras coisas. O seu prazer não está no Senhor, mas o seu prazer está em outras coisas que não agradam. Por isso precisamos optar por aquilo que possa fortalecer o meu espírito. E o que fortalece o meu espírito, meu irmão? Leitura diária da Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu sou um crente fraco. Se eu não leio a Bíblia, eu sou um crente sujeito a muitas coisas que o inimigo vai lançar. Se eu não oro, que é a segunda coisa, também eu não estou buscando a Deus, eu não estou conversando com Deus, eu não estou próximo de Deus. Então a necessidade de orar, de conversar com o Senhor, de buscar, de estar na presença dEle. Isso me ajuda a viver, a buscar, a estar com o espírito fortalecido, a adorar ao Senhor. Se você não sente prazer nas coisas de Deus, consequentemente o seu prazer está nas coisas do mundo. E aí está o grande mal e o grande perigo para a vida daquele seu crente. O seu prazer não está nas coisas de Deus, é porque o seu coração está cheio das coisas do mundo. Desejo, engano, pensamentos que levam a viver uma vida destruída.
Nós precisamos entender que é uma necessidade de nós nos libertarmos daquilo que mata tanto o nosso corpo como o nosso espírito. Nos livrarmos dessas coisas. O texto nos fala, terminando esse versículo, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Meu irmão, santidade é uma coisa que nós temos que viver todos os dias de nossas vidas. Não é uma coisa que vamos viver só no dia do culto de ceia, ou no dia que vamos ter uma vigília, ou no dia que eu vou receber, ou vou trazer a palavra na igreja, ou vou fazer alguma coisa. Não! Todos os dias precisamos vivenciar a santidade. Todos os dias nós temos que optar por isso. Porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos postos à prova. Todos os dias nós somos levados a lutar contra nós mesmos, contra Satanás, contra o sistema do mundo. E aí nós precisamos novamente optar. De que lado que eu estou? De que lado que eu vou servir? A quem eu vou de fato colocar a minha vida? Jesus escreve lá no capítulo de Mateus, no Sermão do Monte, ele faz justamente essa grande questão. Nós não podemos servir a dois deuses. Ou você servir um, aborrece o outro, ou não servir, ou vice-versa. Então não podemos servir a Deus e ao mundo. Então nós temos que optar por quem nós vamos servir, por quem nós vamos dedicar as nossas vidas, para quem nós vamos separar e dedicar tudo aquilo que nós somos, para quem eu vou optar e dedicar o meu viver. E isso é um processo, todos os dias, todos os momentos. É um degrau de cada vez. Hoje talvez eu esteja liberto, hoje talvez eu esteja lutando contra o pecado, e Deus já me liberta e eu vou passando. Mas eu sei que há muitas outras áreas da minha vida que precisam ser transformadas. E é mais um degrau que eu vou subindo, e mais um degrau que eu vou vivendo. E assim, cada dia mais, buscando, orando, colocando a minha vida na presença de Deus, jejuando, servindo ao Senhor, é que eu vou estar me livrando das coisas do pecado, me livrando daquilo que mata meu corpo e meu espírito, e buscando a minha vida em santidade a Deus. O texto nos fala que tudo isso deve ser feito no temor ao Senhor. Muitos acham que sabem demais, além da conta, ou muitas vezes nós nos achamos assim, eu já sei de tudo. O jovem, o adolescente, muitas vezes age muito dessa maneira, pelo seu conceito, pelo seu mundo, pelo universo que ele está vivendo no dia de hoje. Eu já sei de tudo. E muitas vezes nós entendemos também que a Bíblia nos diz o seguinte: nós devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas nós temos que buscar ser sábio conforme a palavra de Deus, porque a sabedoria está no temor ao Senhor. Quando nós não tememos a Deus, agimos erroneamente, tomamos os piores caminhos, fazemos as piores coisas das nossas vidas, tomamos as direções mais erradas, e as consequências virão. E aí, pela falta de sabedoria, nós amargamente sofremos as consequências dessas coisas. Por isso que tudo deve ser feito com temor a Deus, porque tememos ao Senhor, temos sabedoria em cumprir e fazer a vontade dEle. Quando nós temos a consciência do temor ao Senhor, opa, eu sei que Deus está aqui, então não vou fazer isso. Opa, eu sei que Deus está aqui, vou fechar a minha boca. Opa, sei que Deus está aqui, vou fechar os meus olhos, vou tapar os meus ouvidos, eu vou virar a minha caminhada para um outro rumo, para um outro caminho, porque eu sei que Deus está aqui. É o temor a Ele, é o cuidado. Mas muitas vezes nós perdemos esse sentido de temor ao Senhor, e aí nós falamos o que queremos, nós agimos da maneira errada, nós fazemos aquilo que deveríamos fazer, sem ter temor a Deus, sem pensar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando tememos a Deus, nós vivemos uma vida responsável, pois tem contigo no nosso coração. Nós falamos, nós agimos, porque sabemos que aquilo que é certo é dentro de nós, e essa coisa é Deus. Então nós temos que entender isso. Nós temos que optar, viver uma vida, escolher uma vida
desfrutar de uma vida das promessas de Deus, não tem temor nenhum. Ninguém aqui chega no mercado e está roubando as coisas, vai? Não, né? Por quê? Você diz. Vamos hoje. As pessoas passam, as coisas policiando mais. Por quê? Hoje nós temos câmeras em tudo que é lugar, que você imagina. Tem câmera em tudo que é lugar. Hoje nós vemos no noticiário, né? O flagra disso, o flagra daquilo. Parece que, poxa vida, a pessoa estava lá, não aconteceu nada da coisa. Nem sabia se tinha alguém, não, mas estava alguém filmando. Alguém observando. Deus também está te observando. Deus também está te vendo. Às vezes no seu quarto, você está sozinho. Às vezes no meio da multidão. Às vezes lá na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Por que você esteja? Deus está te vendo. Não perca essa concepção. Não perca a concepção e nem o temor a Deus. Deus está presente em todo lugar. Deus está aí. Mas eu volto àquela velha questão. O que eu vou escolher para a minha vida? Se eu tomar a decisão de optar pelo Senhor, eu vou desfrutar daquilo que Ele me oferece. Mas se eu optar a viver uma vida longe de Deus, também vou sofrer as consequências dessa opção. E é isso que eu quero trazer dessa noite, que você venha refletir. Qual é a sua decisão? Qual é a sua opção no dia de hoje? O que você vai escolher? Cuidado, não existe muro e não existe meio termo. Só existe uma opção para você tomar, uma decisão para você tomar. E uma opção para você de fato viver a sua vida. Que você possa escolher a melhor, seguir a Deus. Que você possa tomar a melhor da sua vida, colocar diante dele. Se afastando daquilo que é errado, vivendo as promessas de Deus e buscando a vida de santidade. Você vai desfrutar daquilo que há de melhor. Se você optar por outra coisa, sinto muito de advertir, mas as consequências não serão boas. Que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos, eu quero orar por ti. Pai, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor visite o coração de cada um que ouviu essa mensagem. Eu sei que muitas vezes, ó Pai, nossas decisões, as nossas opções, nossas escolhas têm sido sempre voltado para aquilo que nós gostamos e desejamos. Mas, Pai, será que tem sido melhor para nós? Será que tem sido aquilo que de fato tem nos edificado, fortalecido, nos aproximado de Ti? Senhor, se não tem sido, que o Senhor nos afaste. Que o Senhor nos ajude a tomar a decisão de optar por aquilo que de fato é o melhor para nós. Estar mais próximo do Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor nos encoraje a cada dia mais em viver as promessas do Senhor. Mas para isso, meu Pai, servindo a Ti em santidade, buscando ao Senhor, colocando nossas vidas diante de Ti, meu Pai. E eu sei que não é fácil, porque a Tua própria palavra nos fala. Paulo declara dizendo, Senhor, que aquilo que ele queria fazer, que é de bom, ele não consegue, mas o mal ele faz, porque domina o seu corpo. Mas que o Senhor nos dê forças. Que o Santo Espírito possa nos capacitar a cada dia mais. E através da Tua palavra possamos ser fortalecidos. E através da comunhão com o Senhor na oração possamos cada dia mais ser revestidos. E através do louvor ao Senhor sentimos prazer em estar contigo. Pai, se nos faltar essa alegria, estar contigo, estar com o Senhor tira de nós todo desejo maligno. Nos santifica, nos purifica, trata nossas vidas, ó Deus. Porque queremos desfrutar da verdadeira opção, estar contigo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça a Tua obra sobre a vida de cada um. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém.